A pessoa tem que dizer aqui o que nós estamos mentindo. Nós estamos lendo uma sentença proferida por uma juíza de direito à época, hoje desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É um documento público que preenche todos os requisitos estabelecidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, previstos lá no artigo 109. Então, se você está falando de mentira... Não, deve ter sido automático por causa de uma palavra mais pesada ou outra. Ah, é. Porque eu tô olhando pelo StreamYard, eu não consigo ver. Não. Eu vi aqui. Então, se você está dizendo que nós estamos mentindo, você tem que dizer, com base na Constituição, com base no conhecimento técnico jurídico, com formação jurídica acadêmica, o que nós estamos errando. 20 anos como obreiro. Imagine quantas fogueiras santas eu participei. Imagina, com certeza. Mínimo, envelope de R$1.000, o mínimo, envelope de R$1.000. Quantas fogueiras santas eu participei? Muita coisa. Eu já citei para você do cântaro, da palmilha lá, que eu fui lá tacar fogo, que disse que a palmilha ia para Israel, foi droga nenhuma, foi pro latão lá de 200 litros lá pegar Eu tô rindo aqui, meu irmão, que é trágico, como a gente tá rindo que é uma situação trágica. Mas fogueira assim santa, a fogueira santa na fé de Moisés. Qual é o seu Isaac? Fogueira santa do Monte Sinai. Fogueira santa na fé de Elias. Fogueira santa na fé de Gideão. Qual é o seu segundo boi? E por aí vai. E aí me vê um sujeito com 2, 3 anos de Igreja Universal e fala que eu tô errado, que eu tô mentindo. Meus amigos, presta bem atenção. Eu já estive em cultos na Igreja Universal que dividiu o altar. Bispo Macedo, Bispo Paulo Roberto Guimarães, Bispo Carlos Rodrigues e Bispo Renato Maduro. Olha quanto tempo eu tenho de Universal. Renato Suete chegou depois. Romualdo e Clodomiro, meu irmão. Eu peguei Romualdo e Clodomiro, grupo jovem, meu amigo. E eles chegaram muito depois de mim. Olha aí, hein? Entendeu? Você tá ouvindo aí? Você que tá assistindo? Tá ouvindo? Pastor Valdeir, que foi bispo responsável do grupo jovem, reunião no terreno da Telerge, nem se sonhava em montar a catedral. Bispo Carlos Rodrigues, ele ministrava a reunião dos homens de Deus lá na abolição. E vão aparecer escândalos do líder da Igreja Universal do Reino de Deus também. Que a gente sabe, não pode falar porque não tem provas. Então, paciência. Paciência. E só para devolver a palavra ao Davi, Ricardo, olha só. Vocês que me assistem, quando o Bispo Macedo partir, vocês vão ver o maior inventário da história desse país, em termos de bens a serem levantados e apurados. Anotem bem isso que eu tô falando. Esse demoniado, esse robô aí de máscara, como me chamam lá no meu canal, esse mascarado, esse demoniado, esse robô, vocês vão ver o inventário do Bispo Macedo. E não vai ser resolvido do dia para a noite. Não vai ser resolvido de maneira rápida. Tem outras coisas que estão ocultas que vão ser reveladas, que vocês vão ver. Vai ser o maior inventário da história jurídica desse país em termos de patrimônio, de bens, de dinheiro. Não foi o do Roberto Marinho, não vai ser o do Silvio Santos, vai ser o do Bispo Macedo. Você não consegue pegar uma frase inteira do Macedo que não tem hipocrisia ou mentira. Ou as duas juntas, ou engano tudo por completo. É impressionante. É impressionante como só abre a boca para falar asneira. Esse trecho aí que você leu agora, assim, é para acabar. É para acabar mesmo. É para acabar. Não, você aqui, ó. Aqui, a juíza falou, Street Holder. A juíza falou aqui que ele falou que os pastores, muitos saem daqui, porque também esse discurso, ele sempre falou isso. Sempre falou, estão pensando em si mesmos, estão pensando no seu próprio umbigo. E ele que está lá dentro. Nenhum pastor da Universal pode entrar no programa do... Um exemplo, Minha Casa Minha Vida, esses programas populares. Nenhum pastor pode ter conta poupança. Pastor não pode ter não pode ter nada, meu. Davi, esses dias atrás, um dos meus últimos vídeos, eu reagi a uma pregação do Macedo, ele falando, né, do texto que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Ele fala, o ladrão aí é o diabo. Ele já bota ali que é o diabo. E que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. A Universal, ao longo dos anos, usou esse versículo na sua teologia da prosperidade para falar que a vida com abundância é apartamentos, casas, casa na praia, iate. Todos os testemunhos da vida inteira da Universal foi com base nisso. Tanto que todo mundo se espelha. Você vê, né? O pessoal gosta, às vezes, de mostrar as grandezas das construções da Universal, o império do Macedo, como se fosse uma coisa de Deus. Daí, nesse discurso
Nessa homilia, o Macedo está falando que não. Os cristãos, do modo geral, os evangélicos, sempre erraram nesse versículo. Então eu falei, pô, mas não é possível. Eu fiquei 23 anos escutando essa abobrinha, agora veio o Macedo falando que não é isso. Que ali estava se falando de vida eterna, de salvação eterna. Que bonito. Que bonito. Agora ele tá falando, agora que ele descobriu isso? Descobriu a pólvora. Agora descobriu isso, quer dizer que foi muito bom quando o Romualdo... Arrancou dinheiro todo mundo em cima disso daí. Não, eu acho interessante, porque tem uma pessoa que eu conheço, que deve estar me assistindo agora, que quando viu o senhor Romualdo Panseiro fumando charuto, viu o senhor Romualdo Panseiro fumando um charutão para falar com os bispos, o Romualdo que gostava de cobrar o resultado financeiro das igrejas, onde estava o senhor Edir Macedo para virar para o senhor Romualdo, os seus outros bispos, e dizer, não, vocês têm que falar que a abundância é a vida eterna, porque eu gosto de imitar um pouco ele, né? Agora não, quando a igreja cresceu, o povo foi estourado, extorquido, depenado, as pessoas foram tosquiadas até a pele, enquanto estava entrando em rios de dinheiro, a teologia da miséria do Edir Macedo, porque ele fala que a teologia da igreja católica é a teologia da miséria, a teologia deles é a teologia da prosperidade, mas na verdade é a teologia da miséria também, porque quem está seguindo a teologia do Macedo está na miséria. A maioria das pessoas que estão fazendo essa... Sim, Davi, o mal que essa teologia pregada na maioria dessas denominações neopentecostais, na verdade, faz um mal danado para a economia do país. Sim, faz um mal para as pessoas. Sim, imagina. Tira das pessoas que já tem pouco. Desculpa cortar, o Street Holder falou no início da live, estava falando um pouquinho mais no início, que se, por exemplo, no Rio de Janeiro, todas as pessoas que foram abençoadas desde o início da abolição, por exemplo, vamos botar na abolição lá, o pessoal que é do Rio sabe, né? Desde o início da abolição, quantos milionários teriam no Rio? O Rio de Janeiro seria, cara. Melhor lugar do mundo. Como é que é? Eu ia falar a capital dos Emirados Árabes lá. O Rio de Janeiro ia ser a capital do dinheiro, cara. E outra coisa, Davi. Teve uma pessoa, só para concluir, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que está o Rio de Janeiro? Ele está tranquilo? Horrível. Engraçado, né? Que as pessoas vêm aqui nos nossos canais dizer que a gente mente, que a gente está se levantando contra homens de Deus. A Igreja Universal foi fundada no Rio de Janeiro. A Internacional da Graça do Rio de Janeiro foi fundada no Rio de Janeiro. A Mundial tem templos no Rio de Janeiro. O pastor Silas Malafaia está aí no Rio de Janeiro. Entendeu? Tem esses homens de Deus ungidos, poderosos. E o Rio de Janeiro continua lindo, né? Com violência, corrupção. Horrível. A cidade está horrível. Se 5% dos fiéis de todos esses templos fossem prósperos, como eles defendem que são, o índice de desenvolvimento humano do estado do Rio de Janeiro era para ser um dos maiores do mundo. E não é. E as pessoas não querem acreditar naquilo que estamos dizendo. Exatamente. Então, isso aqui é muito importante, pessoal. Porque ela está falando aqui que o Macedo fala para os pastores, para a gente não sair desse foco, esse discurso, olha, quem sai daqui, vocês estão pensando nos seus bens materiais, aquela conversa fiada dele, né? Aí ela continua aqui, ó. Ora, todos sabem que esses bens materiais são adquiridos com o dinheiro. Quem está falando isso? O Street Holder vai me ajudar aqui. Street Holder, quem é que está falando isso aqui? Porque quem está falando isso aqui era uma juíza, hoje é desembargadora. A própria juíza falou isso. Se estiver errado, o Street Holder me corrija. Ora, todos sabemos, todos sabemos que esses bens materiais são adquiridos com o dinheiro arrecadado dos fiéis humildes e incautos nos cultos e atendendo apelos insistentes. E é assim que eles fazem. Hoje, essa semana, eu recebi um vídeo de um bispo da Universal, o Renato passou o microfone para ele, inclusive eu conheço ele, fui auxiliar com ele, ele falando assim, ó, você aqui, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a dar nada. É assim que eles trabalham. É assim que a lavagem cerebral é feita. Você tá lá dentro assistindo lá, aquele show, aquele espetáculo, e eles falam assim, você não é obrigado a dar nada. Você não é obrigado a dar nada. É a maneira como eles fazem você acreditar que você não tem que dar, que você não tem que fazer sacrifício, que você não tem que pegar o que você tem. Aí aqui o Street Holder coloca assim, ó, mais uma prova que a justiça sabe dos modos operantes da cúpula da Universal. Eu acredito que, nesse caso aqui, você está se referindo diretamente a isso, né, meu irmão? Exatamente. A questão de como a instituição utiliza os mecanismos para poder tirar a oferta do povo, e ela também mostrou conhecimento a respeito da aquisição de patrimônio, que é uma coisa, Davi, que a gente precisa deixar bem claro. Às vezes, quando eu converso no meio acadêmico a respeito disso, que eu já defendi isso por meios acadêmicos, que é errado o líder religioso pegar o dinheiro da oferta
comprar um determinado bem e, ao invés de colocar no nome da instituição, que é o certo, colocar no próprio nome. Isso é errado. Você não pode pegar o dinheiro da oferta, como, por exemplo, eu tenho no meu canal lá um vídeo que, quando o Bispo Macedo foi detido, ele falou que para comprar a Record, ele pegou dinheiro dos fiéis, dinheiro das ofertas, da instituição, e disse que ia pagar com juros. E até hoje ele não pagou. E aí vieram os canais de denúncias dizendo que ele fez isso. Aí ele, em sua própria defesa, alegou que a lei, à época, não permitia que a Record ficasse no nome da Universal por se tratar de pessoa jurídica. A lei mudou. E o que ele fez? Ele não pagou o empréstimo, tampouco botou a instituição no nome, botou a Record no nome da instituição. Aí as pessoas vão virar e vão falar assim, mas você tá chovendo, tá fazendo tempestade num copo d'água. Aí eu pergunto por quê? Se ele é dono da Record, ele é dono da igreja, ele é dono de tudo. Tem um detalhe. A constituição da igreja, os atos constitutivos do templo, permitem que o líder seja afastado. Da mesma forma que ele lá se organizou para tirar o cunhado dele, o R.R. Soares. Estatuto do regimento, você quer dizer? Estatuto Exatamente, interno. o regimento, o estatuto. É um estatuto que diz como que funcionam as coisas. Tanto é que a instituição religiosa ela tem um estatuto disciplinando como desligar um pastor. Vocês sabiam disso? Sim. Eles seguem isso? Não. Claro que não. E é por isso que eles estão com inúmeros processos na justiça por desligar pastores de qualquer maneira. Então é isso que eu tento explicar para o pessoal do meio onde eu frequento. O líder da instituição religiosa ele pode ser afastado, como aconteceu lá em Angola. Ele perdeu o controle de Angola. Agora, quando ele pega o dinheiro da instituição religiosa, compra um bem e bota no nome dele, se ele for afastado da instituição, ele leva o bem. Que ele comprou com o dinheiro da instituição. É igual aquele caso, Ricardo, que tu denunciou o filho do Davi Miranda. Comprou uma casa, não foi? Ele comprou uma casa com o dinheiro das ofertas, botou no nome dele. E depois vendeu para a própria instituição. Mais caro. Não sei quantos milhões em cima. Então, quer dizer, ele pegou o dinheiro da oferta, comprou a casa, colocou no próprio nome dele, e depois ele vendeu a casa mais cara para a instituição e ficou com o dinheiro. Pô, mas não. Se ele pegou o dinheiro da instituição, mesmo. Equação da China, né? Exatamente. E outra coisa, eu tô vendo, a tua moderação bloqueou uma pessoa aqui que estava dizendo que era mentira. Não sei. Nem sei. Eu não sei porque eu não vi. Eu não tô vendo aqui, não. Agora eu consegui ativar o chat aqui, eu aprendi. A pessoa tem que dizer aqui o que nós estamos mentindo. Nós estamos lendo uma sentença proferida por uma juíza de direito à época, hoje desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É um documento público que preenche todos os requisitos estabelecidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, previstos lá no artigo 109. Então, se você está falando de mentira... Não, deve ter sido automático por causa de uma palavra mais pesada ou outra. Porque eu tô olhando pelo StreamYard, eu não consigo ver. Não. Eu vi aqui. Então, se você está dizendo que nós estamos mentindo, você tem que dizer, com base na Constituição, com base no conhecimento técnico jurídico, com formação jurídica acadêmica, o que nós estamos errando. E só antes de te devolver a palavra, Davi, deixa eu responder o Ítalo aqui, que eu vi aqui que ele estava falando daquele sujeito que fica atacando os canais aí. Eu sei que ele está falando. Eu sei que ele está falando. Olha só, tem youtubers que ensinam que a melhor forma de fazer o canal crescer é atacando os outros. Sim. Então, ele fica muito focado em você e no Marcelo Roque. Por quê? Porque ele quer atrair os seguidores de você para lá, para ele conseguir visualização, monetização e crescimento. Sim. Ele não se mete comigo porque eu uso máscara. Entendeu? Eu uso máscara. E o canal dele é bem maior do que o meu. Mas é isso aí, então, não sei de quem você está falando, e ele, para mim, é uma pessoa irrelevante. Não conhece a Bíblia, também não tem... É um ex-universal que defende a Universal, incoerente. Esse daí provavelmente não é vítima do altar, não botou dinheiro no altar como eu e o Ricardo fizemos, porque tem gente na Universal que tá lá, que quer ver o circo pegar fogo, que bota dízimo de loas, dízimo de auxílio emergencial, dízimo de Bolsa Família, não quer acordar para trabalhar cedo, não quer fazer igual eu e o Ricardo aí, que disponibilizamos mais de 50%, 60%, 70% do nosso dia no trabalho. Sim, e uma coisa que é importante, Cid Rossi, me permite, desculpe cortá-lo, as pessoas às vezes não entendem, a lavagem cerebral é tão profunda, você tem uma ideia. Eu deixei de ser pastor e falei assim, mas eu vou continuar na instituição, pelo menos, porque a gente aprende que é a única porta, a única saída. Eu estava na instituição, fiquei como obreiro da Universal depois que saí, depois de ter ficado como pastor, e acreditem nisso. Depois de ter chegado e dito assim, eu não quero fazer parte dessa porcaria de trabalho que faz a pessoa barganhar com Deus,
Eu cheguei a participar de uma fogueira santa. Não, eu dei minha aliança. Não, Davi. Pelo amor de Deus, Davi. Não, Ricardo. Foi, Ricardo. Eu dei aliança de casamento, Ricardo. Vou fazer 14 anos de casado. Eu dei minha aliança novinha. Tinha acabado de uma aliança fininha, né? Fininha, mas eu dei a minha aliança. Dei minha televisão. Eu tava recém-casado, comprei minha televisão, dei aliança. Rapaz, eu fiz isso. Então, eu entendo as pessoas que participam dessas campanhas, elas aprenderam que isso é o sacrifício. Elas aprenderam. Obviamente, depois disso, eu comecei a mergulhar no estudo da palavra e comecei, pô, tá errado. Tá errado isso aqui, tá totalmente errado. Então, infelizmente, as pessoas, elas fazem as coisas de maneira sincera porque elas acreditam neles. Elas acreditam. Davi, sim, acreditam, mas cadê a resposta? Exato. Quantos anos, olha só, em 20 anos como obreiro, imagine quantas fogueiras santas eu participei. Imagina, com certeza. Mínimo, envelope de R$1.000, o mínimo, envelope de R$1.000. Quantas fogueiras santas eu participei? Muita coisa. Eu já citei para você do cântaro, da palmilha lá, que eu fui lá tacar fogo, que disse que a palmilha ia para Israel, foi droga nenhuma, foi pro latão lá de 200 litros lá pegar Eu tô rindo aqui, meu irmão, que é trágico, como a gente tá rindo que é uma situação trágica. Mas fogueira assim santa, a fogueira santa na fé de Moisés. Qual é o seu Isaac? Fogueira santa do Monte Sinai. Fogueira santa na fé de Elias. Fogueira santa na fé de Gideão. Qual é o seu segundo boi? E por aí vai. E aí me vê um sujeito com 2, 3 anos de Igreja Universal e fala que eu tô errado, que eu tô mentindo. Meus amigos, presta bem atenção. Eu já estive em cultos na Igreja Universal que dividiu o altar. Bispo Macedo, Bispo Paulo Roberto Guimarães, Bispo Carlos Rodrigues e Bispo Renato Maduro. Olha quanto tempo eu tenho de Universal. Renato Suete chegou depois. Romualdo e Clodomiro, meu irmão. Eu peguei Romualdo e Clodomiro, grupo jovem, meu amigo. E eles chegaram muito depois de mim. Olha aí, hein? Entendeu? Você tá ouvindo aí? Você que tá assistindo? Tá ouvindo? Pastor Valdeir, que foi bispo responsável do grupo jovem, reunião no terreno da Telerge, nem se sonhava em montar a catedral. Bispo Carlos Rodrigues, ele ministrava a reunião dos homens de Deus lá na abolição. Pô, e aí vem um sujeito. Vou botar alguém, o arquivo policial falou que foi meu pastor na Universal. Depois me chama no zap lá pra saber quem é tu. Olha lá, ó, arquivo policial, ó, Gideão e as vuvuzelas. Eu recentemente estava com uma vuvuzela aqui em cima do meu guarda-roupa. Toca a vuvuzela, fica todo mundo lá. Cadê as respostas? Não fiz meu... aquilo dali. Não fiz Passou pra ser, a gente dá volta no quarteirão, apitando aquilo dali pra rua e todo mundo apontando, dando risada. Não, e tipo assim, cadê minha resposta? Porque o meu dinheiro foi, né? O dinheiro do Ricardo foi. Será que o Ricardo... E não tem aquela desculpa de falar, você fez sem fé. O arquivo policial acabou... Você acreditava. O arquivo policial acabou de confirmar aqui, ó, o que eu falei do Bispo Valdeir. Quando ele começou como líder do grupo jovem, ele era pastor, já estava lá. É verdade. Ele confirmou aqui. Então, será que eu tô falando mentira? Não, mas a gente fazia essas loucuras. Não precisa confiar na máscara. Pesquise por conta própria, que vocês saberão a verdade. Eu trago fatos. Eu, no meu canal, e aonde quer que eu vá, eu procuro trazer fatos. É uma experiência minha, que não adianta gritar, arregar os dentes, me xingar, me chamar de endemoniado. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Pode seguir, Davi, desculpa aí. Mas olha, o que o Street Road está colocando aqui é uma realidade, é uma experiência que ele passou. Eu lembro de tudo isso. É a vuvuzela, é dar volta na igreja. Eu já fiz muita loucura no grupo jovem. Mas aqui, ó, só para a gente poder continuar, vamos continuar aqui para a gente poder finalizar esse pedaço aqui, ó. Uma pergunta. Olha a pergunta que o Street Roader fez, pessoal. Eu tô virando a cabeça aqui porque eu não consigo ler, a câmera tá bem na frente. Uma pergunta. Se os bens materiais são adquiridos com dízimos e ofertas, faz sentido que esse patrimônio ficar nos nomes dos bispos e pastores ligados à cúpula ou em nome da instituição? Se fosse possível comprovar o desvio de finalidade dos dízimos e ofertas, a consequência seria a perda da imunidade tributária. Logo, cria-se empresas para prestar serviço à instituição com o intuito de justificar a transferência de rendas da igreja para o líder. Observe que a maioria dos líderes neopentecostais apresenta uma evolução patrimonial significativa depois de montarem suas instituições através de rádios, editoras, gráficas. O Macedo chorou nessa publicação, lágrimas de crocodilo. Não faz sentido o pastor arrecadar dinheiro, ficar longe da família, enquanto a cúpula adquire bens vultuosos e vivem sempre juntinhos. Os pastores também querem
a parte deles na arrecadação no final, ninguém pensa no fiel. Olha só, né? A Sandra colocou assim, ó, tinha que vender a Record para ressarcir todos nós que ajudamos a compra com dízimos, ofertas e campanhas. Eu queria fazer uma pergunta para o Street Holder aqui, uma pergunta aqui para ele, que é uma pergunta que é retórica, né? Porque, com certeza, é só por questões de técnica. O Edir Macedo chegou a dizer que passaria todos os bens do nome dele para o nome da igreja. Ele fez tem uma publicação, tem uma reportagem da TV Globo, em que existe um documento em que ele fala isso. Neste anúncio, publicado hoje nos principais jornais, ele se compara ao Papa e promete abrir mão dos bens da igreja que estão em seu nome. Que passaria tudo o nome dele para o nome da igreja. Eu faço uma pergunta para você. Se hoje o Edir Macedo quisesse passar a Record para o nome da Igreja Universal, o que aconteceria de certa forma? Porque eu sou leigo, na minha opinião, não teria mais Fazenda, que a Fazenda é uma galinha dos ovos de ouro para eles, né? Não teria mais Fazenda, tudo que é programa secular não existiria mais. A emissora viveria dos custos da instituição. Eu queria perguntar para você, além de perguntar se você acha que isso aconteceria, quais seriam os efeitos disso, meu irmão? Olha, Davi, para que a gente possa avaliar o quanto que a Record vale, a gente também precisa saber o total do patrimônio do bispo. Por que eu estou falando isso? Na legislação civil, existe um instituto denominado legítima. Acho que eu já falei sobre isso aqui no teu canal. O que significa isso? Eu só posso doar para a igreja determinado patrimônio depois que eu reservar parte dos meus bens aos meus herdeiros. É possível que o bispo devolva a Record para a instituição? Sim, se o restante do patrimônio dele for suficiente e não prejudicar a distribuição para os seus herdeiros, que são os 3 filhos mais a esposa. Entendeu? Uhum. Eu acho difícil isso acontecer. Também porque acho. se ele quisesse ter um mínimo de transparência, ele já tinha feito o testamento dele. Porque o testamento, o que é um testamento? O testamento é a sua última manifestação de vontade em vida. Uhum. É a sua última manifestação de vontade em vida. Ou seja, a pessoa parte dessa para uma melhor, para uma pior, vai depender daquilo que ela plantou aqui, e aí é lido o testamento. E tudo aquilo que está escrito no testamento, em regra, vai ser cumprido. Por que eu estou falando em regra? Quanto mais tempo passa, fica mais difícil para o bispo Macedo fazer esse testamento. Por quê? Tem que ser uma manifestação de vontade livre e desimpedida. Será que ele, com mais de 80 anos, fazendo um testamento, os filhos dele não vão contestar a sanidade dele na hora de formular esse documento? É uma estratégia. Uhum. É uma estratégia. Uhum. Entendeu? Então, se ele quisesse realmente fazer isso, teria o testamento. Como eu já acabei de explicar, não vai ter testamento, para ele poder devolver, vou calar a boca daqueles perturbados lá que fica falando, denunciando a instituição. Aqui a Record de volta. Entendeu? Ele teria que fazer uma arrecadação de todo o patrimônio dele, no mundo todo, para saber, olha, ele devolvendo a Record para a instituição, vai prejudicar a herança dos outros filhos lá e da esposa? Não, porque mas aí vai virar um baita do imbróglio jurídico. Porque uma vez que isso foge à regra, porque o Macedo não comprou a Record de dividendos, de lucros, de nada disso. A Record foi comprada com dinheiro de dízimo e oferta. Não foi porque o Macedo, ao longo da vida dele, pegou a rescisão da Loterge, do IBGE, foi investindo, igual o Silvio Santos, e chegou no SBT, e ele chegou na Record. Não foi isso. Eu concordo contigo, Ricardo, só que tem um detalhe. Todo mundo sabe que ele pegou dinheiro dos dízimos e das ofertas para comprar a Record. O bispo nega tudo. Esta semana ele ficou 12 horas preso, tentando explicar os milagres da sua contabilidade. Muito nervoso, afirmou que as contribuições dos fiéis é que pagaram a Rede Record. A igreja teria emprestado dinheiro a ele para que quitasse o negócio. E este empréstimo, o bispo garante que vai pagar com juros. Afirmou que as contribuições dos fiéis é que pagaram a Rede Record. A igreja teria emprestado dinheiro a ele para que quitasse o negócio. E este empréstimo, o bispo garante que vai pagar com juros. E este empréstimo, o bispo garante que vai pagar com juros. E por que até hoje não tem uma sentença desconstituindo essa transação? Porque não foi provocada. Talvez.
Não, e mesmo que seja provocado, a gente também tem que observar fenômenos como a prescrição e outros, né? Sim. Interesse, vontade. Ó, Vou falar uma coisa. A gente olha para a Record porque é dali que tudo começou, dali que houve a grande explosão do patrimônio do Edir Macedo. Mas você vê, os anos se passaram e são aí em torno de 150 empresas. Fala uma coisa para mim, qual o interesse, a não ser lucro, a Universal Macedo ou alguém ligado a ele comprar a Bosch Services, que faz oficinas de automotivas? Qual o interesse a não ser lucro? O que pode ser feito com uma oficina, uma rede de oficina dessas, para em benefício do evangelho? Nenhuma. Na verdade, as pessoas têm que parar de ser bobas, de ser trouxas. Não, pronto, acabou, vira as costas. E isso é um trabalho, eu sei que a gente parece ser um trabalho de formiguinha, mas só de você ter um canal hoje de denúncia, igual do Davi, que tem aí os seus 100 mil inscritos, isso mostra que são pessoas ou ativas ou não ativas no canal do Davi, mas pessoas que, tem a luz acesa, tem a dúvida, tem o contraditório. Hoje você vê redes sociais dos mais variados tipos de pessoas que fazem denúncias contra a Universal. Um post no Facebook, no Instagram, no TikTok, e para todo lado. Vê bem, eu lembro que anos atrás, quando eu era obreiro lá no Brasil, eu pegava um ônibus sozinho, saía sozinho, não deixava ninguém ir comigo. Eu saía com o ônibus sozinho, eu pagava o ônibus, ia sozinho e voltava com o ônibus cheio. Cansei de fazer isso, fiz muito isso. Vinha com o ônibus abarrotado para a instituição. Não precisava lá, não era aquele lá, vim com 20 obreiros, mais 10 evangelistas e falar que o ônibus estava cheio. Não, eu ia sozinho. Trazia o bondão lotado. Às vezes ainda ligava pro pastor começa ainda não, pastor. Cadê você, Ricardo? Falei, pastor, o ônibus tá vindo lotado, segura aí mais uns minutinhos, pastor. E chegava lá. Hoje, eu quero ver se em algum lugar no Brasil, algum obreiro consegue fazer isso sem oferecer nada. Sem oferecer uma cesta básica, sem oferecer pão e leite, sem oferecer qualquer tipo de assistência. Não consegue, porque a instituição, querendo ou não, já está em descrédito. Sim, me perguntaram a respeito dessas mudanças de postura do bispo em relação a alegar que não pressiona os seus pastores pela arrecadação e ter confessado essa questão da diabetes, é porque ele reconheceu que o crescimento da instituição chegou no seu platô máximo. Não vai passar disso. E eu estou desconfiado que ela vai seguir o mesmo caminho da IPDA, a não ser que Renato Cardoso e Júlio Freitas, junto com Moisés e os outros ali, fechem um pacto e cada um pegue o seu e mantenham-se unidos para poder viver de aparências e de fachada. Porque eles sabem que se tiver um racha, eles estão vendo a IPDA aí. Já não é mais a mesma coisa. O missionário foi, ele está lá, e os escândalos estão só aparecendo. Um atrás do outro. E vão aparecer escândalos do líder da Igreja Universal do Reino de Deus também. Que a gente sabe, não pode falar porque não tem provas. Então, paciência. Paciência. E só para devolver a palavra ao Davi, Ricardo, olha só. Vocês que me assistem, quando o Bispo Macedo partir, vocês vão ver o maior inventário da história desse país, em termos de bens a serem levantados e apurados. Anotem bem isso que eu estou falando. Esse demoniado, esse robô aí de máscara, como me chamam lá no meu canal, esse mascarado, esse demoniado, esse robô, vocês vão ver o inventário do Bispo Macedo. E não vai ser resolvido do dia para a noite. Não vai ser resolvido de maneira rápida. Tem outras coisas que estão ocultas que vão ser reveladas, que vocês vão ver. Vai ser o maior inventário da história jurídica desse país em termos de patrimônio, de bens, de dinheiro. Não foi o do Roberto Marinho, não vai ser o do Silvio Santos, vai ser o do Bispo Macedo.